pauta. Primeira pauta, análise e conjuntura. Segundo, o indicativo de greve e os encaminhamentos. Então, vamos dar início às inscrições. 3 minutos para cada professor. Professor Daniel está inscrito. Pode vir, professor. Pessoal, obrigado. Vamos fazer bloco de 10, tá certo? De 10 professores. E aí, quando chegar 10, a gente submete à plenária para dar continuidade ou não, ok? Pode ser assim? Ok. Professor Daniel, 3 minutos, pode começar. Bom dia. Saudação aos estudantes em luta. Saudação aos colegas técnicos e técnicas que já estão em greve por tempo determinado até a votação da PEC. Saudação aos meus colegas, todos nesse mesmo barco que é ser trabalhador de uma universidade pública, gratuita, que defende a qualidade referenciada para transformar a realidade do povo brasileiro. A PEC não é um corte de verbas, é pior. A PEC estrutura o Estado brasileiro, limitando setores importantes e estratégicos, inclusive o desenvolvimento tecnológico, inclusive os nossos salários, inclusive os programas sociais, para que, dentro de uma economia que está com uma dinâmica rebaixada, garanta efetivamente por 20 anos grandes interesses internacionais de pessoas que nem sabem que estão investindo no Brasil, que é a banca, que é a especulação internacional. É para isso que veio o golpe, deu o sobrenome o golpe, que é para reestruturar as contas que estão com problemas brasileiros. Mas em que medida esse reequilíbrio é proposto? Medida muito simples. Vamos pegar nos 3 instrumentos fundamentais, entre outros. Quais são? Primeiro, o que a banca internacional tem interesse? Na Previdência. No montante da Previdência. Segundo, na educação e da saúde, impedindo qualquer melhora pública nesse setor. Por quanto tempo? Não é só o tempo que está colocado, que é muito largo, absurdo. Está colocado que nenhum governante vai poder modificar. Quando chegar na negociação salarial ou de construir um prédio, vai dizer, desculpe, mas o limite é constitucional. E se eu descumprir a Constituição, na mesma PEC está escrito, não tem mais concurso. O processo é extremamente draconiano, nunca foi visto num espaço tão longo de tempo, tamanha voracidade do capital internacional. E aqueles que têm relação com o capital internacional, doce ilusão, porque vai todo mundo ser tragado na universidade. Só as particulares com esquemas internacionais que vão sobreviver. E quem atende? A que interesses atende isso? A poucos. Então, onde é que está a mentira da PEC? A mentira da PEC está a dizer que vai atacar o ajuste fiscal. Mentira, porque só está olhando a despesa, não está olhando a receita. No Brasil, é a terceira maior frota de helicópteros. Teve até ex-colegas nossos que têm helicópteros com iniciativa privada. E por quê? Porque no helicóptero não paga IPVA, por exemplo, não tem uma reforma tributária. Não se discute, por exemplo, a taxação das grandes fortunas. Ou seja, para reequilibrar as finanças, precisa olhar os dois lados, que qualquer um faz. Olhar as suas despesas, aonde vai cortar e não contra o povo brasileiro, e olhar também as suas receitas. Onde é que a gente desonerou o capital crescer? É dentro desse quadro que nós estamos sendo coadjuvantes junto com a qualidade e a percepção dos estudantes no Brasil inteiro, de que é um projeto que fere o presente, o ano que vem,
daqui a outro ano e por gerações. É um projeto de construção de um novo Estado brasileiro. Um Estado que o teto seja bem baixinho, que a gente entra nas portas curvados. É que quer que a gente seja curvado e se acostume, como nós nos acostumamos há 16 anos sem RU. Quer que a gente se acostume que os estudantes não tenham acesso a uma universidade pública e gratuita. Conclua, Daniel. Concluindo, é imperioso nós, professores, atentarmos para os efeitos e tomarmos medidas importantes, como, por exemplo, concluir uma greve intensa. Não precisa ser por tempo indeterminado. Não precisa, pode ser que nem o Sintufep nos diz, por um mês ativo, para que o governo, para que alguém ouça o desastre que pode estar acontecendo no Brasil e principalmente para o povo trabalhador. Precisamos nos posicionar. Obrigado. Só 13 minutos. Bom dia a todos que vieram aqui para a Assembleia. Saudar aqui os estudantes que estão ensinando muito pra gente. É muito bom a gente ter essa Assembleia cheia e a gente sempre lembrar que o espaço, que a gente constrói o nosso posicionamento, que a gente vem aqui para convencer e ser convencido, é a Assembleia. Não é consulta online, cada um no seu computador. Isso é onde a gente constrói a nossa luta, as nossas posições, porque quem está aqui decidindo também vai o que é decidido. Isso a gente não faz sozinho e isolado. A minha análise de conjuntura, na conjuntura nacional, a gente vê que a greve geral ainda está distante. A gente vê que as campanhas salariais dos setores produtivos ainda estão isoladas e várias delas resultando em acordos abaixo da inflação, inclusive. O que tem despontado de greve, por enquanto, ainda é de setores terceirizados que estão tendo cortes de salários e também setores de funcionalismo nos estados, que já estão sofrendo com o ajuste, não o que virá, mas o ajuste que já está em andamento há alguns anos. Mas o que eu vejo é que os estudantes estão pesando na conjuntura nacional. As 1.000 ocupações de escolas, as 60 universidades ocupadas, os institutos federais estão sinalizando que tem uma tendência de luta, que tem uma tendência de não aceitar que o nosso presente e o nosso futuro sejam sacrificados. E aqui localmente também são os estudantes que estão pesando, porque a gente vê que ainda do ponto de vista do Andes, também está distante essa construção da greve da educação, mas vai ter a reunião agora nesse fim de semana para avaliar. E com certeza, isso que vocês estão fazendo já pesa nessa avaliação. Isso que vocês estão fazendo aponta que nesse momento, solidariedade não é só fazer carta de apoio. Nesse momento, solidariedade não é só levar comida para vocês. Nesse momento, solidariedade não é só dar aula pública. Isso é bom, mas a gente tem que fazer mais. Solidariedade concreta e ativa é dizer que a gente está junto. E dizer que está junto é entrar em greve aqui na rua. E também, a gente sabe que muita gente está considerando a decisão do STF como algo para pesar contra a nossa greve. Para falar, a gente não pode mais se mobilizar, o que nos resta é apoiar quem pode. Eu não quero que a gente se esconda atrás dos estudantes, porque os estudantes também estão sofrendo repressão e criminalização. Os estudantes já estão sofrendo isso e tem uma ameaça muito grande sobre eles. Não é à toa que o MEC está pedindo o nome das pessoas que estão ocupando, preparando futuros processos judiciais. Conclua. Por isso, essa decisão do STF, a gente vai ter que responder sem se dobrar a ela, reafirmando o nosso direito de greve, reafirmando que a gente não aceita nenhum direito a menos, não só salarial, não só direito trabalhista e previdenciário, mas também as nossas liberdades democráticas, a nossa possibilidade de lutar e se organizar. Que internamente a gente vai ter que deixar muito claro que a gente vai ter que afirmar a nossa autonomia universitária e impedir que chefias entreguem quem está fazendo greve. Conclua. É a nossa autonomia. E faço o convite para que essa força social que a gente tem aqui se coloque em movimento, fortalecendo o Comando Unificado de Mobilização, construindo a Assembleia Geral Universitária, em que os
direito da universidade. Policarpo. E a combate sem temer. Ousamos a vencer. E a combate sem temer. Ousamos a vencer. E a combate sem temer. Ousamos a vencer. Bom dia, meus colegas, todos os estudantes. Começo dizendo aqui que eu elogiar a diretoria da UFEP por ter feito consulta online aos professores. Acho isso um instrumento importante para vários professores se posicionarem, inclusive muitos deles aposto que vieram até aqui à Assembleia. Acho um instrumento legítimo e importante para consulta à categoria. Eu queria dizer, assim, começar a minha fala, possivelmente não vou conseguir concluir tudo que eu quero falar, então talvez me inscreva novamente, mas eu vou começar dizendo o seguinte: há uma diferença de narrativas, para usar uma palavra da moda do discurso pós-moderno, narrativa, né? Há uma diferença de narrativas quanto à descrição do contexto. E aqui essa diferença de narrativa está entre nós aqui, né? Então eu concordo com muitos aspectos que o colega Daniel falou. Eu queria inclusive acrescentar, eu acho que ela até aceita também, a razão, por exemplo, porque houve o golpe, além de todas aquelas que ele mencionou e que eu concordo integralmente, tem que se acrescentar também a questão do pré-sal, a questão da construção dos BRICS, a questão do banco dos BRICS, certo? Ou seja, todo um contexto geopolítico que afetou a organização das forças mundiais e contribuiu a essas forças mundiais e que, portanto, se viu na necessidade de derrubar um governo brasileiro. Então, para mim, tudo, na minha visão, na minha narrativa, assim, para falar essa palavra pós-moderna, na minha narrativa, tudo começa com o golpe midiático, judicial, parlamentar. Se isso não for posto, a gente não, na minha visão, não entende plenamente o que está acontecendo, certo? A PEC 241, quanto todos os demais projetos que estão acontecendo, derivam umbilicalmente da questão do golpe, certo? Então, assim, para ter a ideia desse cenário global, a gente tem que estruturar a nossa ação também de acordo com essa leitura, certo? Então, assim, na minha visão, houve a fase 1 do golpe, que foi a derrubada do governo. Essa fase foi concluída, né? A fase 2 do golpe, na minha visão, está em andamento. Significa inviabilizar, no caso, a candidatura ou a postura, a possibilidade, a viabilidade eleitoral de Lula e, se possível, prendê-lo. Não é porque Lula individualmente, mas porque é, inquestionavelmente, a pessoa que representa simbolicamente, em nível mundial, e mesmo no Brasil, a maior liderança desse projeto, desse governo que foi derrubado, né? Então, cabe viabilizar. Essa fase 2 está em andamento, talvez próximo de ser concluída. E acho que tem a fase 3, que também já começa a... 3 minutos. 3 minutos, né? Então, vou terminar só na fase 3 e me inscrevo. A fase 3 vai ser, de fato, inviabilizar as legendas de esquerda para que não venham a ser mais eleitoralmente viáveis, a começar da maior delas, que é o PT. Mas eu volto a apresentar o meu raciocínio, que não posso concluir agora, peço uma nova inscrição. Atenágoras. Bom dia. Tratar da PEC dá para recortar de várias formas. Eu só vou pegar 3 dimensões. A primeira é a questão social, que fica até esdrúxulo de falar. Parece até que o Brasil tem indicadores da Suécia, da Noruega, da Finlândia. Parece até que temos excelentes indicadores sociais para pensarmos na possibilidade.
congelar gastos públicos, quando na verdade precisamos aumentar muito para tentar reduzir o imenso déficit social. Então essa parte social é até meio que bater em cachorro morto. Não é preciso muito para verificar esse absurdo. Do ponto de vista econômico, que é a única base que o governo se esforça para defender, o argumento dele é que com essa medida vai haver uma retomada do crescimento da economia e o setor privado vai poder fazer a economia crescer e, consequentemente, tudo vai melhorar. Desaprendeu tudo em economia. Parece que faltaram todas as aulas que falam da economia do século XX. Porque o que está, a mentalidade, o discurso, é todo baseado numa lógica que a gente viu nos anos 20, antes da crise dos anos 30, que é a ideia de que a redução do gasto público pode fazer a economia voltar a aquecer. O que se constata historicamente é que não é isso. Quando você tem uma crise econômica, você pode aumentar o crédito do consumo, você pode aumentar os investimentos das empresas estatais, você pode aumentar os gastos públicos ou você pode apostar todas as fichas nas exportações. O governo se concentra tudo nas exportações, alegando que se reduz os custos com o trabalho, então nossas exportações tornarão mais competitivas e aí nós vamos melhorar. Esse era o discurso, esse era o argumento que se adotava na política econômica nos anos 20. É a lógica, na verdade, o governo escreveu, o PMDB escreveu um documento, Pontos para o Futuro. Quando você lê, você chega à conclusão, estamos de volta à velha república. Porque o argumento é uma lógica da velha república, com todas as questões que existiam nessa época. Então, essa medida, essa política, essa PEC, não resolve o problema econômico, ao contrário, agrava. E é algo tão absurdo, tão claro, que quando você pega o histórico dos principais governos de direita, os maiores governos de direita do século XX, nem Pinochet colocou na lei congelar os gastos públicos. Nem Menem, que colocou na lei congelar a taxa de câmbio, colocou o congelamento dos gastos públicos. Nenhum governo de direita na Europa chegou a uma postura tão insana de colocar o congelamento de 20 anos dos gastos públicos. Então, do ponto de vista econômico, essa medida está estapafúrdia. Então, para qualquer recorte que você fizer. Agora, tem outra dimensão. Está se querendo colocar na lei a proibição do povo decidir que política econômica adota. Tira-se o direito do povo escolher qual governo quer. Um governo que faça mais gastos públicos, um governo que faça menos gastos públicos. Tira-se o direito de escolha, porque agora está estabelecido na Constituição que só há uma política possível. É a política neoliberal que é adotada por esse governo. Então, tira-se não só a questão social, não só a questão econômica, mas também a questão política, de respeito à democracia. Nesse contexto, se tivermos momentos na nossa história que precisamos lutar... Conclua, professor. Esse é mais um. Agora, o crucial, eu acho, nesse momento, é nós tomarmos a cruz. Nós temos as manifestações no dia 11, nós temos as manifestações no dia... para dar mais esforço, para lotar as ruas do Recife e dar a nossa desculpa. Está escrito? Você... Tá bom. Professor, o senhor é o oitavo, professor. Tenha calma. O senhor é o oitavo, depois, ó, Atenágoras, José Luiz, Aldísio, o Edna e o senhor. Não, meu querido. Agora foi. Tá bom. É o professor José Luiz. Bom dia às professoras e professores da Universidade Federal de Pernambuco e as saudações aos estudantes da universidade que estão resistindo bravamente, ocupando os centros em defesa dos direitos, em defesa da educação e contra a PEC 241, que agora é a PEC 55. Ora, esse ponto de pauta que é sobre a avaliação da conjuntura, acho que todos nós aqui temos ciência de que é uma conjuntura muito difícil, uma conjuntura contrária à classe trabalhadora de um modo geral, e em especial aos trabalhadores da educação. Uma conjuntura que não aponta para o fortalecimento das universidades públicas, uma conjuntura que não aponta para fortalecer direitos sociais e direitos trabalhistas, uma conjuntura que aponta para um retrocesso. A conjuntura, de fato, é muito ruim. É uma conjuntura que nas eleições recentes apontou, a sociedade apontou uma inclinação para os setores mais conservadores, para a direita. Lamentavelmente, os setores conservadores estão ganhando espaço, estão colocando as suas pautas e o povo, como dizia um historiador famoso, assistindo bestializado aqui na base o avanço da pauta conservadora, da pauta homofóbica, da pauta
pauta reacionária. Então, essa Assembleia é muito importante, a diretoria está de parabéns por ter organizado essa Assembleia. É muito difícil organizar uma Assembleia grande como essa. E sobre a PEC, eu li com calma a PEC e, de fato, a PEC, ela congelará. Nós, servidores públicos federais, não teremos aumento salarial. O que prevê é uma mera correção inflacionária. Ou seja, se não resistimos em relação a essa PEC, nós estamos concordando que nos próximos 20 anos nós não vamos ter nenhum aumento de salário. Não haverá contratação de novos concursos públicos, muito menos ampliar universidades públicas ou interiorizar as universidades que já existem. Então, uma outra coisa que está acabando o meu tempo, que nesse debate todo acho muito estranho. Vamos cortar gasto, vamos cortar gasto. Ontem eu estava com minha filha no colo, de 4 meses. A minha filha, como os nossos filhos, nossos netos, geram despesa. Só que eu olho para ela e eu não vejo despesa, eu vejo investimento, porque ela é o futuro da família, ela é o futuro da continuidade e é a esperança de um amanhã melhor. E assim é a educação. Educação não é gasto, educação é investimento. A discussão conceitual, os economistas que me perdoem, mas não é cortar gasto, é cortar investimento, é cortar futuro, é cortar esperança. É isso que a PEC 55 está fazendo, lamentavelmente. Então é hora de resistir. E para concluir, mais do que nunca, é o momento da gente colocar as diferenças que temos, que são pequenas, de lado, nos unirmos, darmos as mãos, fortalecer os movimentos sociais e debater com tranquilidade a construção da greve. Obrigado. O Edna. Bom dia. Eu sou o Edna, professora do Departamento de Psicologia do Cefis. Queria contribuir com algumas reflexões assim, que não vão na direção de análise das questões econômicas em torno... Tá escutando, não é? A imagem tá boa, mas o som, né? É porque esse negócio também falha aqui. Melhor? Eu não... Eu estou dizendo que eu não vou mais ir na discussão sobre a PEC 24155 agora. Nas discussões do panorama dos impactos das questões econômicas que envolvem essa discussão de gastos, acho que é consenso entre nós o entendimento de que ela aprofunda desigualdades e restabelece um projeto de Estado liberal que a gente tinha derrotado nas urnas há algum tempo atrás. Eu estava querendo fazer uma reflexão sobre, diante desse cenário, como é que a gente responde a ele. E o meu entendimento é que a gente cochilou. A gente, quando eu digo, eu entendo que tem colegas que podem pensar diferente, podem apoiar a PEC, tudinho, eu respeito isso, mas eu estou querendo refletir o seguinte: supondo que todos tenhamos uma identificação ideológica com a esquerda no Brasil, a gente está patinando. O que é que a gente vai fazer? Eles são extremamente organizados. Acusam a gente, professores, de doutrinação marxista, mas o que fazem o tempo todo é uma perspectiva doutrinária. Não, acusam como se fosse um problema discutir Marx, né? Mas assim, fazem uma imposição de valores e de referências acriticamente. A minha proposição é que só tem sentido a gente indicar greve e entrar em greve se a gente conseguir fazer uma agenda diferente do que a gente fez até agora, no sentido de pensar o ensino superior e pensar a educação com os vários segmentos da universidade, inclusive com as várias perspectivas distintas de pensar isso. Nesse sentido, eu elogio a iniciativa da ADUFEP de ter feito a consulta online. Eu pensei, é uma forma de sensibilizar os colegas que nunca aparecem em nenhuma discussão e tal.
eu entendo que a gente precisa descobrir quais são as formas da gente enfrentar esse cenário, a despeito da gente de novo continuar dando munição para o inimigo. Vou dizer assim, bem pejorativamente. O quanto nós, professores e estudantes, conseguimos criar uma pauta de unidade em relação a essa situação hoje na UFPE. A minha reflexão pessoal é que eu não estou conseguindo fazer isso no meu prédio, no Cefis. Conclua, professora. Eu quero dizer que eu não consigo entrar para trabalhar no Cefis, eu não consigo construir uma pauta junto com os alunos, mas os alunos estão aqui podendo se expressar, podendo dizer o que pensam, podendo dizer a que vieram, e a gente precisa primeiro tentar encontrar uma forma da gente construir junto aqui essa pauta, para depois a gente avançar e pensar as esquerdas de uma forma geral, como é que a gente faz essa unidade. Porque a gente pode dizer que perdeu coisas que ganhou no ensino superior, mas a gente jamais vai poder dizer que a gente ganhou por causa do PT. Porque se eu digo isso, eu racho. Porque tem gente que é do outro partido, não concorda, não sei o que, não sei o que. E eu não defendo que é por conta do PT. O movimento nunca é apartidário. A gente precisava colocar na mesa pontos em comum de unidade e suportar as nossas diferenças partidárias. É o que eu penso e coloco em discussão. Professor Jamerson. Peraí, assim, eu queria dizer aqui que a mesa está proibindo os estudantes de fazer fala e a gente não vai aceitar isso, porque a gente veio aqui para se posicionar também e a gente tem direito à fala, aí a gente quer colocar essa questão aqui. A gente tem direito à fala. Então é isso que eu quero colocar. Eu quero pedir aos professores que coloquem essa posição, porque a gente tem direito a fazer fala aqui, tá? Vocês têm uma agenda de assembleia de estudantes? Tem. Quando é? 24 horas postada. Essa será curtiu ao público, Eu curto. Quando é a assembleia de vocês? Gente, esse é o primeiro exercício. Quais são os diversos segmentos e grupos que compõem essa luta? Se a gente não tiver clareza da diferença, a gente vai para lugar nenhum. Eu entendo que essa assembleia é de docentes. Pessoal, antes de... Só uma questão aqui de ordem. Os estudantes estão presentes na Assembleia. A questão de ordem precisa ser encaminhada à mesa, para que a mesa encaminhe a soberania da Assembleia debater sobre a pertinência ou não da questão de ordem colocada pela estudante. Não cabe a mim, não cabe a outra professora se inserir no encaminhamento que é para ser dado pela mesa. Então, importante que a gente respeite a ordem. A questão de ordem é sobre sobre abrir ou não a fala aos estudantes. Para a mesa abrir regime de votação. A mesa coloca em votação. Lembro que os estudantes todos falaram no começo da Assembleia. Por representação. Tá certo? Não. Ou não, professor? Só para contribuir nesse debate, o Sérgio falou sobre a história da DUFEP. Está aqui Jaime, que foi presidente da DUFEP há muito tempo. A gente tinha uma regra, uma cultura. E essa cultura, quando tinha muito estudante e começava o estudante a falar muito, a gente dizia, não, cada grupo de 4 professores, 5 professores, uma fala de estudante. A gente nunca em nenhuma assembleia proibiu colegas de Sintufep de fazer fala no conjunto, porque a gente organizava. Então, só para Jamerson, tem que cumprir o que a gente sempre fez. Não é porque tem mais gente que a gente vai esquecer a nossa história. A história, eu faço parte dessa história. Nós todos fazemos parte dessa história. O que pode é ter um letramento. Cada 4 professores, cada 5, aí abre. Foi o que eu lembro de uma assembleia, muito um encaminhamento, que nem coloque em encaminhamento isso, senão acho que fere a nossa cultura. Faz o que o Sérgio já teve essa experiência, o Jaime já teve, eu já tive. Abre,
porque é um companheiro que está no meio da luta, que vai ter uma fala específica, é importante escutar. Eu acho que eu não encaminharia isso e faria o que a gente vem acostumado a fazer nesses longos 30 anos. Obrigado. Professor, a mesa entende que tem que acatar o encaminhamento do professor. Então, eu vou encaminhar para a Assembleia e a proposta aqui de uma professora é fazer um bloco de 10 professor e 1 ou 2 estudantes. Pode ser assim? Então, eu vou encaminhar para a Assembleia. O bloco foi aprovado no início da Assembleia de 10, meu querido. Então são 10 professores em bloco. E aí um estudante pode falar após o bloco se os professores quiserem. 2 estudantes, pronto, não tem problema. Então vou encaminhar para a Assembleia. Os professores que são favoráveis à fala dos estudantes, levantem a mão. Contrários à fala dos estudantes. Abstenções. Pessoal, isso aqui é um espaço democrático. Significa dizer que todo mundo pode votar a favor ou contra qualquer coisa. Isso significa dizer que as manifestações também não podem ter esse cunho pejorativo. Tá certo? Caso contrário, vai ficar difícil a gente caminhar alguma coisa. Então, pode se manifestar, agora não de forma pejorativa, como estão fazendo. Pois não, Daniel. Quem está na inscrição agora é o professor Evson. Evson, Aldísio e Sérgio. E fechou o bloco de 10. Declaração de voto? Pode ser. Jamerson já falou agora. Ah, não, vai falar. Desculpa, professor. O Jamerson vai falar ainda. Professor Jamerson, Everson, Aldísio e Sérgio. Tá bom, o professor Daniel vai fazer uma declaração de voto antes do professor Jamerson. Eu queria declarar a minha abstenção pelo que eu falei anteriormente. Eu não votei nem contra ou a favor, porque era uma prática usual e eu acho que a gente tinha que retomar depois. Eu acho que a maioria disse que quer ouvir também os estudantes, eu acho que isso foi dito, mas só queria registrar que eu acho que isso é importante. Retomar as práticas democráticas de diálogo entre todas as categorias. Então, eu queria registrar que a gente volte na próxima Assembleia a organizar já de antemão como é que vai ser a fala das outras categorias, claro, privilegiando a nossa categoria, que é a categoria que está em Assembleia. Obrigado. Pessoal, olha, eu encaminhei porque o professor solicitou encaminhamento. O professor não retirou o encaminhamento. Então, se ele não retirou, eu tenho que encaminhar para a plenária, tá certo? Independente do processo histórico. Pois não, professor? 3 minutos. Então, estudantes inscritos, é aquela menina que falou no microfone, como é o nome dela? É você, Milena. Tá bom, ok, tá certo. Pode falar, professor, 3 minutos. Bom dia. Eu queria iniciar dizendo que não existe nada independente do processo histórico, porque o processo histórico se faz todos os dias na luta de classe. E esse vai dizer o lugar da diretoria da ADUFEP daqui a pouco. Acho que a diretoria da ADUFEP não gosta muito que eu fale, por isso que me esquece. Me esquece, mas pode esquecer também. Não pode esquecer que eu sou professor, que eu sou pesquisador dessa universidade, que eu sou filiado. Não pode esquecer, porque eu coloco minhas desconfianças sobre os passos que a diretoria dá. Por exemplo, a consulta online, que poderia ser, de fato, algo bastante democrático, caso não estivesse incluído na estratégia de filiação da ADUFEP ao PROIFES. E esse é o mecanismo único de consulta feito pelo PROIFES. Então, fica alerta, porque se é para ampliar o debate público, tudo bem. Mas podem olhar no site da ADUFEP, ao lado do ícone, do linkzinho para o antes, tem o ícone do PROIFES. E também é muito complicado, porque o PROIFES, todo mundo sabe que nasceu de uma iniciativa pelega do governo
para destruir a greve de 2012. Eu queria só dizer isso, por isso que eu acho que o pessoal esquece ou quer me esquecer. Mas eu quero dizer também que um dos elementos dessa PEC que nos atinge diretamente depende do irracionalismo que está sendo disseminado pela mídia, pelas igrejas e pelos cortes na universidade pública. Esse irracionalismo ataca diretamente a ciência, a produção da ciência, com vistas à soberania nacional. Esse debate precisa ser feito pela universidade. E eu queria dizer mais uma coisa, apenas, nesse pouco tempo, e me inscrevendo também para o outro bloco. Existe um mecanismo, que já foi dito aqui, que é o mecanismo do congelamento, que provoca uma ação, uma limitação política para os outros governos que por aí vêm. O que é que significa isso? Significa que a estratégia do esperar para as eleições de 2018 já está interditada com a aprovação da PEC. A PEC estabelece o teto e deixa para os outros governos essa bomba de como responder à demanda social sem aumentar ou ampliar os gastos na área social. Isso é uma estratégia política que está em sintonia com a reforma trabalhista que já vem sendo feita e, diga-se de passagem, feita pelo setor jurídico, pelo setor judiciário, e está sendo colocada em marcha por um conjunto de ações, para concluir, conjunto de ações que colocam o Brasil no estado de exceção, de suspensão da institucionalidade constitucional. E eu quero citar, para concluir, por exemplo, a limitação do direito de greve, que era para ser debatido no Legislativo e não no Judiciário, debatido com a sociedade, e mais, a autorização do Judiciário para torturar os estudantes que estão ocupando. Portanto, eu quero concluir dizendo o seguinte: esperar para depois significa a maior das covardias com a nossa juventude. É greve da educação já. Eu já estou aqui 19 anos já com o PE, 17 como professor efetivo e 2 anos como substituto, e uns 15 anos participando de assembleia, e realmente algumas coisas aqui eu não vi. Eu acho que o Daniel estava correto, né? Votar. Existe uma cultura, e parece que essa diretoria não gosta muito de resgatar esse passado, tá? E sempre foi a fala é livre. Tá? Então, essa coisa de votar aluno contra professor, isso é muito ruim. Isso é ainda uma concepção bancária, que o Paulo Freire já denunciou muito, tá? Hierarquizada, que a experiência da DUFEP nunca proibiu, não somente estudante, como qualquer pessoa for brasileiro. Essa Assembleia é brasileira, portanto tem direito de fala. Isso é muito importante, isso não é um detalhe, e a gente precisa não mais repetir esse gesto de estar votando quem fala e quem não fala aqui. Corretamente poderia só dividir as falas como vai ser feito agora. Então, de fato, é um absurdo a votação sobre isso. Segundo lugar, eu perguntei para Zé Luiz, a prefeitura daqui era progressista ou não, porque ele começou falando que está crescendo, porque o prefeito é Geraldo que faz, do PSB, que votou contra Dilma. E o vice é do PCdoB, que botou a polícia para bater nos manifestantes e depois vai lá fazer discurso. E eu estou trazendo essa contradição aqui porque eu quero chamar a atenção de uma coisa.
Eu não acho que a questão central é que houve um golpe. Eu não me convenço que houve golpe, porque os dois tomavam cafezinho e chá às 5 da tarde. E essa violência que vem ocorrendo, física e de política econômica, já vinha antes. De 2005 a 2013, foram 700 bilhões para DRU, de circulação da Receita da União. 2005 para 2013 é governo Lula e Dilma. Sabe quanto é que foi enviado isso para as bolsas? 140 bi. 560 bilhões foram tirados da educação e apenas 140 bi para a Bolsa Família. Esse dado foi dado por um professor da USP, advogado, que fez um levantamento sobre isso e o crime que está sendo feito com a educação e com a área da saúde a partir dessas políticas administrativas que, na verdade, beneficiam só o sistema financeiro, que é pagar juros e dívida. O que está por trás aí é o pagamento de juros e dívida. E quem vai pagar o pato somos nós. É desestruturar a economia, é mais criminalidade. Eu estava conversando com 2 policiais e eles não conseguem entender. Realmente é difícil assistir a Globo e Record e entender uma coisa, porque não informa nada. E ele não está entendendo, e aí conversa, olha, se a vida de você já é um perigo no dia a dia, vai aumentar o perigo, e a culpa não é do bandido, certo é o bandido. Tem que prender os bandidos lá em Brasília, tem que prender os empresários daqui que financiam os políticos. O que está por trás da gente aqui não é uma unidade a priori, a unidade é da luta. E a unidade não é competente para ser do pé, não. A unidade é ocupar, é greve e ir pro cacete. Até o PCB vem a reboque. Porque a nossa luta sempre será contra o autoritarismo. Parta de onde vier. E não me interessa a sua sigla. Se for uma ideia autoritária, nós nos levantaríamos. Porque motivo para fazer greve, há muito tempo nós temos. Professor Aldísio e... Bom, pessoal, como eu faço parte da história da UFEP, porque fui um dos seus fundadores, fiz parte da primeira diretoria, estou na universidade desde 66 e como estudante, lutando por melhoria da qualidade do ensino, por mais verbas, ensino doutor, interiorização. Então eu posso falar que conheço a história, porque eu vivi a história também. Boa parte dessa história da luta do povo brasileiro, boa parte da luta dos estudantes, boa parte da luta da universidade, quando também fomos lutar para que os professores colaboradores não ficassem mais como colaboradores, fossem contratados nesta universidade. Esta é uma luta em defesa da universidade, em defesa da educação, em defesa da autonomia do Brasil. Entretanto, é importante entender o seguinte, eu recomendo uma leitura que vocês podem compreender o momento atual. É um artigo feito por um economista da PUC, professor emérito da PUC, Ladislau Dalbor. Ele deixa com muita clareza que não há crise econômica no país. O Brasil não tem crise econômica. O Brasil tem crise política. Por que tem crise política? Porque, desculpem vocês, eu não vou defender aqui uma greve no setor da educação. Por que não vou defender uma greve no setor da educação? Porque a PEC 241 não atinge a educação, atinge o Brasil, atinge a educação, atinge a saúde, atinge a seguridade. Portanto, eu vou defender uma greve dos setores públicos de todo o país e não apenas a educação. Se eu fizer isso, eu vou discriminar os colegas que estão de outros setores. Vou discriminar aqueles que estão da saúde. E o SUS vai ser extinto se continuar a PEC 241. Eu defendi o SUS desde a sua criação. E vou continuar defendendo o Sistema Único de Saúde. Como sempre defendi a universidade pública gratuita e de qualidade. Eu acho. Esse é um elemento extremamente importante. Eu não posso aqui dizer que não vou me citar com o PROIX, porque o ANDES recomendou citar com o PROIX e discutir a unidade dos trabalhadores em contra a PEC 241. Está no documento do ANDES, não é no documento da UFEP, não. Está no documento assinado pelo ANDES e pelo PROIX e as centrais sindicais de outra. Isso é extremamente importante, porque esta luta exige, como eu disse antes, a unidade da classe trabalhadora. Nós não podemos pensar em derrotar um governo que é um golpista.
É uma ditadura jurídico-midiática parlamentar que existe hoje no Brasil. E nós não podemos comparar uma coisa com outra. Esta é uma ditadura, e contra a ditadura ou há unidade de todos ou nós seremos massacrados. Este elemento é extremamente importante. Eu não vou dizer que A, B ou C aqui está equivocado, mas vou dizer A, B ou C, que independente das nossas diferenças, a gente tem que ter unidade contra a PEC 2.1 e contra a reforma do ensino médio que prejudica a criatividade. Conclua isso. Só para concluir, o que está em jogo é a luta capital e trabalho. No trabalho aqui está bem dito pelo professor. Hoje o Santander, que é um banco mundial, leva do seu lucro aqui do Brasil 30%. Conclua. 30% dela aqui. Só para concluir. E mais ainda, é fundamental compreender isso. Porque se não compreendemos que quer tirar a riqueza nossa, quer tomar o nosso petróleo, quer tirar a nossa autonomia, nós não podemos pensar diferente. É nos unir e lutar contra a PEC 241. Professor Sérgio Sérgio. Bom dia a todos. Gente, eu ouvi atenciosamente aqui as pessoas que falaram antes de mim. Eu já estou convencido que a grande maioria da comunidade universitária sabe o que é a PEC 241 e a grande maioria sabe claramente o que está posto aí na conjuntura nacional. Qual é a grande questão nossa? É como reagir a isso. Ou seja, a doença a gente sabe, o problema é o tratamento, o problema é a cura. Então, para mim, eu tenho uma frase que eu ontem estava pensando, que eu acho que é o segredo de tudo que está atrás. É unir para resistir. Não tem como a gente continuar com essa luta fratricida que alguns companheiros trazem aqui no e não perceber quem é que não completa disso, quem é o grande, a grande pessoa que vai ganhar com essa luta nossa fratricida. Está claro que é o governo que está aí. Enquanto a gente vier para cá mandar o pau nos nossos companheiros, enquanto a gente vier aqui tentar ganhar, ser dono da verdade, não respeitar a diversidade de pensamento da nossa comunidade universitária, a gente não vai para frente. Eu acho que a gente não percebeu ainda a gravidade do problema que aí está. Esse é o grande problema. Eu sou aposentado e, como tal, não posso fazer greve porque eu estou sem trabalhar, não estou na ativa. Eu tenho o hábito de, nas votações por greve e não greve, me abster. Simplesmente porque eu não vou pedir que os outros façam greve por mim. Eu tenho concordância com a greve geral dos servidores públicos federais. Porém, eu acho que o grande passo nosso hoje aqui nessa Assembleia é ganhar a categoria dos docentes, não é a diretoria da ADUFEP. A diretoria da ADUFEP é favorável ao indicativo de greve dos servidores públicos federais. Ela decidiu isso e ela é favorável. Mas não é verdade que a nossa base pense assim. Então, é importante que a gente, nos departamentos, nos corredores, olha, os diretores de centro, no seu fórum, tiraram a nota contra o 241. Eu acho isso um grande avanço. Os estudantes estão ocupando os centros. É um renascimento da juventude revoltada com o que está sendo colocado aí. A gente tem mais é que apoiar. Conclua. Cada um apoia da sua maneira. Não vamos dizer agora, só vale o apoio se a gente... Não. Todo apoio é bom. E
Terminando, eu coloco que a gente hoje tire aqui como grande meta a unidade em defesa do serviço público brasileiro. Obrigado. Só os dois estudantes, a Milena não foi aprovado 10 professores e 2 estudantes? É o primeiro bloco, acabou agora. Sim, porque já tinha 2 estudantes inscritos. E eu vou propor para a plenária um teto para a gente encerrar. A depender do teto, não vai ter 3, 4 blocos, vai ter só 2 no máximo. Foi isso que eu lhe falei. Já tem 2 estudantes. Então, o primeiro estudante é Geografia Milena. Não é isso? Então, Milena. Bom dia, professores, estudantes e técnicos e professoras também. Foi falado aqui sobre ser pejorativo, que nossas vaias eram pejorativas. E eu quero utilizar esse conceito para a gente falar sobre conjuntura nacional e conjuntura na UFPE. Porque os discursos estão muito alinhados, mas as práticas são completamente distintas, principalmente entre os professores. Se chegou para dizer que nós precisamos nos organizar, e de fato nós precisamos, mas eu acho que esse é o principal desafio entre vocês, professores e professoras. Porque, por exemplo, tem professor que está aqui falando a favor da greve, mas que apoiou e continua apoiando a desmobilização da própria categoria de vocês, que em vez de chamar para o espaço físico concreto, está fazendo consulta na internet. Como, por exemplo, também, o que é pejorativo também? Eu acho que, além das vaias, o silêncio é muito pejorativo. Por exemplo, quando os terceirizados foram demitidos e muitos de vocês permaneceram calados, isso não é pejorativo também para as famílias que foram demitidas? Vamos falar de ser pejorativo também, professores. Quando as bolsas foram cortadas e vocês permaneceram em silêncio, isso não é pejorativo também, não, professores? Vamos falar ainda de ser mais pejorativo. Que precisa ser criticada, está sendo isentada pela diretoria da DUFEP, botou a polícia para cima dos professores e diversos professores apoiaram, inclusive a diretoria da DUFEP. Isso não é pejorativo também, não? Quando diversos estudantes estão sendo processados administrativamente pela Polícia Federal e muitos de vocês permanecem calados, isso não é pejorativo também, não? Não precisam me responder. Eu quero que vocês respondam para si próprios. Sabe por quê? Porque analisar é também fazer autocrítica. E tá faltando muita autocrítica coletiva entre vocês. Porque é muito fácil chegar no estudante que está sendo agressivo agora, quando desde o início de nossas graduações a gente quer diálogo, a gente quer fazer pesquisa, ensino e extensão. O que a gente encontra é porta fechada, é professor entrando na sala com piada racista, com piada misógina e botando fala. Encarecidamente, quando a gente fala de conjuntura, eu falo uma coisa que minha mãe própria fala: não adianta cobrar uma coisa na rua e não fazer em casa. Então pensem como é que vocês próprios estão se portando dentro das salas de aula, quais são o diálogo que vocês têm com os seus estudantes e qual é o diálogo que vocês têm com a diretoria da DUFEP, porque tem muita coisa que está desalinhada, que inclusive reafirma diversos processos de desmobilização, não só do próprio corpo docente, da própria universidade, como de vocês próprios. Então, a minha fala é no sentido que, quando a gente vai analisar a conjuntura, a gente precisa falar da criminalização do movimento estudantil, que muitos professores, pelo silêncio, pecaram e apoiaram. A gente precisa falar dos cortes de bolsa e também, para falar de greve geral, a gente precisa mobilizar. E essa mobilização não é só por discurso e depois estar apoiando a desapropriação de posse e polícia batendo em estudante, não. Quer fazer greve? Vamos construir